Olá pessoal, nessa videoaula vamos demonstrar o teorema de Fubini para regiões do tipo 2. Essa aula, o que a gente vai fazer é explicar um pouco o porquê que a gente precisou daquelas hipóteses todas na aula de demonstração anterior, do teorema de Fubini, pedindo um monte de situação e porque praticamente aquele teorema, vamos dizer assim, aquele resultado demonstra esse teorema de Fubini para regiões do tipo 2 e também, vamos dizer, sai também do tipo 1, adaptando as notações, né? Mas o que eu quero passar para vocês é por que teorema de Fubini é só para retângulo e a gente acrescenta um monte de hipótese da função e por que sai de graça. Então, a gente vai fazer o seguinte nessa aula. Vamos falar qual é, vamos dizer, a definição de integral para funções, para regiões mais gerais, ou seja, o que aquilo tem a ver com retângulo, porque o retângulo prova tudo, essencialmente. E depois, com a definição bem feita desse jeito, a gente vai fazer a demonstração do teorema de Fubini. Então, o que eu quero falar para vocês é, depois que a gente, vamos dizer, organiza a casa, organiza a notação, e, claro, com um teorema principal já provado, isso aqui é uma consequência direta. Então, vamos lá explicar. Então, seja G e H, eu coloquei funções de classe E1, tudo tem de mas contínuas, que é melhor, com G de Y menor ou igual a HY, para todo Y pertencente a CD, ou seja, aqui está o meu G e aqui está o meu H. E eu vou falar que a minha região K é esse ponto aqui. Ou seja, para cada Y, o meu x está entre g de x e h de x. Para cada y, o meu x está entre g de y e h de y. Então, só com essa região, então, o que a gente vai fazer? Pega uma função de k para r contínua. Então, a integral dupla de f de k de xy dx dy vale essa fórmula aqui. Então, só para falar o que isso tem a ver com o teorema de Fubini, num vídeo que a gente fez um monte de slides, teve um círculo em que a gente subdividiu em vários retângulos. E o que a gente fez foi calcular, escolher pontos do f de 6j daqui, o FC1, o FC12, etc., e calcular, vamos dizer, o volume da região, ou seja, fazer a soma de rima apenas nesses 4 retângulos, e a gente ignorava esses retângulos aqui que não estavam completos. Quando a gente ignora, aí depois tinha perda, então a gente refinava mais vezes isso aqui e pegava retângulos um pouquinho uma região um pouquinho maior e ignorava sempre o que não estava completo. O que eu quero falar para vocês é que quando nós estamos fazendo esse somatório aqui, f de c e j vezes delta xi, delta yj, dizer que eu estou ignorando isso aqui, esse pedaço aqui, quer dizer que em algum sentido eu estou pedindo que a minha função seja zero. Aqui. Ou seja, eu faço aqui 0 vezes delta xi, delta yj. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, aumentar um pouco essa região, ficar um pouco mais retangular, não tem nenhum problema, em que eu falo que a minha f eu estendo a minha f para ser zero fora desse círculo, né, fora daqui, ou seja, fora desse ponto, e eu escolho c e j em que é zero. Tá? Eu escolho o f de c e j aqui. E faço toda a integração nesse retângulo aqui um pouquinho maior, em que quando não está completo, eu escolho os pontos em que a minha nova extensão seja zero. Ou seja, o que a gente vai fazer é, aqui fora, vamos chamar de f-til identicamente nulo. É isso que a gente vai fazer. E o que a gente precisa agora é que a gente precisa garantir que para cada y isso aqui seja integrável. E vai ser porque minha função f é contínua e a descontinuidade só terá em 2 pontinhos na bordinha do meu gráfico. Então, tudo é integrável e estamos, por isso, naquela hipótese anterior, que minhas funções são integráveis, porque etc. Bom, então como que a gente faz isso? Bom, se a gente precisa de um retângulo um pouquinho maior, K-til igual a B cartesiano CD, em que K está contido em K-til. Então, o que a gente quer falar disso? Olha, está aqui o meu está aqui o meu CD, o que eu faço é estender o máximo possível.
que acontece é, mas consigo, professor? Sim, porque teorema de Weierstrass, no fundo. Tá, ou seja, com certeza o G e o H vão possuir máximo global e mínimo global. Máximo global, nesse gráfico aqui, quer dizer o máximo que está na direita, ou seja, o máximo global dessa função do H está por aqui. E o mínimo global da G está por aqui. O que eu pego é qualquer um menor. Tá? Não me, podia pegar o menor? Pode, mas pode dar o espaço que quiser, não tem nenhum problema. Tá? A gente vai chamar de zero. Se a gente fazer a nossa soma de rima, aqui vai ter contribuição zero na soma de rima. Então, defina o f til de k til para r, em que para cada xy, nós associamos o f de xy se xy está em k, tá? Ou seja, mantém o ponto aqui, e se estiver fora de k, considera zero. Então, essa é a extensão. E, vamos dizer, por definição, a integral dupla de k de f de xy dx dy é igual à integral dupla de k til de f de til de xy dx dy. Bom, caso, professor, você não teria que provar que independe da escolha da extensão do k til? Teria, mas como que eu já considerei zero, não tem nenhum problema. Isso aqui está bem definido, independente do k til que escolher, desde que contenha a nossa região K e o f til seja zero fora dela. Então, isso aqui não vai ter nenhuma ambiguidade, está tudo bem definido. Bom, então o que a gente vai fazer agora é, para cada y, agora, como que eu vou dizer, vou voltar para a notação do teorema de Fubini da aula anterior. Ou seja, para cada y em CD, fixado, temos o g til de y, que vai ser, essencialmente, para cada y fixado, fazer o f til de xy. Então, para cada x, nós associamos f til de xy. Então, como funciona o f til de xy? Ele é zero se x é menor que g de y ou x é maior que h de y. E é igual a f de xy se g de y é menor ou igual a x, que é menor ou igual a h de y, que é a nossa região K. Então, só para fazer um desenho aqui, o que a gente fez é, para cada y fixado, eu faço f til restrito a essa curva. Esse ponto aqui é o nosso ponto g de y, e esse ponto aqui é o nosso ponto h de y. O que eu estou dizendo é que é zero, o nosso g til é zero aqui e é exatamente nossa f aqui dentro. Então, foi isso que eu escrevi. Então, agora o que a gente vai precisar fazer isso aqui tudo é integrável, não tem nenhum problema. Então, a integral de a até b de g til de y de x dx. Então, como que a gente faz? Quebra em três integrais. De a até g de y, depois de g de y até h de y, e depois de h de y até b. Quando a gente faz isso aqui tudo, olha, como minha função é zero, tanto aqui quanto aqui, o que sobra é exatamente essa integral aqui do meio. G de y é h de y, e o g til é exatamente f de x, y, dx. Essa é a nossa integral em relação a dx. O que a gente sabe, que a gente provou na aula anterior, é que foi o teorema de Fubini para regiões retangulares, que a integral de k til de f til de xy é igual à integral de c a d de a até b de f til de x, y, dx, dy. Mas o que a gente acabou de provar que o f til de x, y, dy é esse g til aqui. Então, o que a gente acabou de provar é que isso aqui é igual a c até d da integral de g de y, h de y, de f de x, y, dx, dy. Então, basicamente é isso. A gente só organizou um pouco a notação, escolheu a ótima definição para escrever as contas, para escrever melhor, e depois só provamos o teorema de Fubini em outra aula, que é a parte mais complicada, que teve bastante notação, bastante carrega, usamos a soma de rima, e dali, vamos dizer, sai direto. Vamos dizer assim, só fazer uma continha e separar bem e organizar esses dados. E basicamente é isso que eu queria falar para vocês.